Em muitos vídeos falo-vos sobre quais os produtos a escolher para fortalecer a saúde. Ultimamente também comecei a mencionar com o combinar ingredientes específicos para retirar ainda mais benefícios para vocês. Hoje vou um passo mais além e apresentarei 7 pratos de almoço excepcionalmente saudáveis selecionados. Como verão já de seguida, não precisamos de recorrer a pratos sofisticados para melhorar o nosso estado de saúde. Mesmo as refeições comuns do dia-a-dia, que provavelmente aparecem frequentemente nas vossas mesas, são valiosas e por vezes refeições aparentemente pouco saudáveis podem revelar-se benéficas para a saúde após uma ligeira modificação. Passarei agora a partilhar estes pratos excepcionalmente saudáveis. Para cada um deles darei obviamente uma justificação baseada como sempre na literatura científica. No entanto, para que este material não fique demasiado longo, colocarei a lista de ingredientes e o modo de preparação de cada prato em texto no ecrã durante a exibição do vídeo. Poderão pausar o vídeo a qualquer momento e anotar todas as informações necessárias. Acrescento desde já que, de acordo com as vossas preferências de sabor, podem modificar livremente as receitas que indico, adicionando, por exemplo, as vossas especiarias e ervas aromáticas favoritas. A lista de pratos de almoço saudáveis abre com um risoto de cogumelos e espargos. Aqui, para começar, gostaria de chamar a atenção para a escolha do arroz adequado. Recomendo que não seja arroz branco, pois este caracteriza-se por um valor nutricional relativamente baixo. Uma solução muito melhor será o arroz integral. No entanto, na receita de hoje, para torná-la ainda mais saudável, incluí arroz negro. Gravei um episódio à parte sobre o arroz negro, por isso aqui direi apenas de forma resumida que a sua singularidade reside no facto de conter quantidades muito elevadas de antioxidantes sob a forma de antocianinas. São os mesmos componentes que determinam as propriedades para a saúde, por exemplo, dos mirtilos. A presença de antocianinas faz com que o arroz negro se caracterize por amplas propriedades promotoras da saúde. Mais precisamente, as antocianinas inibem a formação de aterosclerose, melhoram o fluxo sanguíneo. Nos vasos sanguíneos previnem o desenvolvimento de doenças coronárias. E além disso, as pessoas que ingerem estes compostos em grandes quantidades têm um risco menor de sofrer um ataque cardíaco, e isso em até 32%. Mais do que isso, observamos entre estas pessoas uma menor mortalidade devido a doenças cardiovasculares. Além do efeito benéfico no sistema cardiovascular, as antocianinas presentes no arroz negro contribuem para a redução dos níveis de açúcar no sangue em jejum, aliviam a resistência à insulina e reduzem o risco de diabetes. Além disso, os referidos compostos protegem contra o aparecimento de cancro coloretal e também têm um efeito protetor no fígado, rins e cérebro, prevenindo danos nestes órgãos. Ao mesmo tempo, vale a pena mencionar que as antocianinas melhoram o nosso desempenho mental. O segundo ingrediente fundamental deste prato são os cogumelos, sendo ideal que seja o cogumelo ostra ou o cogumelo porcini. E isto porque estas duas espécies de cogumelos contêm um composto misterioso chamado ergocioneina. É um antioxidante muito poderoso que tem adicionalmente propriedades anti-inflamatórias e atua de forma neuroprotetora, ou seja, protege as células nervosas. Devido ao facto de ser altamente valioso para o nosso corpo, os cientistas chegam a chamar-lhe a vitamina da longevidade. Os cogumelos formam um par de sucesso com o arroz negro porque também eles têm propriedades anticancerígenas e ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue. Além disso, os cogumelos, tal como o arroz negro, são um aliado do sistema cardiovascular. Isto resulta do facto de o seu consumo regular contribuir para uma redução significativa dos triglicerídeos até cerca de 20%. Adicionalmente, os cogumelos têm um impacto positivo nas nossas funções cognitivas. Refiro-me ao facto de retardarem a deterioração da memória e da concentração e reduzirem o risco de desenvolvimento de demência.
Outros benefícios incluem o facto de a sua inclusão frequente na dieta estar associada a um risco até 24% menor de desenvolver fígado gordo. A este conjunto, adicionemos os espargos devido ao seu elevado teor de folatos ou, simplificando, ácido fólico. Uma porção padrão de espargos cozidos fornece cerca de 100 microgramas de folatos, o que permite cobrir até um quarto das nossas necessidades diárias desta vitamina. O ácido fólico presente nos espargos também melhora a saúde cardiovascular, entre outras razões porque causa uma redução benéfica nos níveis de homocistina no sangue, cujo excesso danifica as nossas artérias. Além disso, o ácido fólico participa na produção de glóbulos vermelhos, pelo que a sua ausência é a causa do desenvolvimento de anemia. Mais ainda, esta vitamina protege-nos contra cancros, incluindo o cancro do pâncreas, do esófago e do pulmão. Entre os benefícios para a saúde do ácido fólico, devo também mencionar que apresenta um efeito antidepressivo. Acho que o próximo prato poderá ser surpreendente para vocês: salada de batata com arenque. As batatas são normalmente associadas a um produto calórico com um elevado teor de hidratos de carbono, facilmente assimiláveis, resumindo, nada de bom. No entanto, este tipo de opinião exige o meu comentário. Bem, as batatas em si são, na verdade, um produto de baixo valor calórico. Claro, quando falamos de batatas cozidas, batatas na forma de panquecas fritas, batatas fritas no forno ou a óleo, ou batatas servidas com molhos espessos, de facto fornecem muita energia. Por exemplo, as referidas panquecas de batata são 2 vezes mais calóricas do que as batatas cozidas. Na verdade, as batatas fornecem menos calorias do que outros acompanhamentos ricos em hidratos de carbono, incluindo arroz, massa ou sémola. Não se pode negar que há muitos hidratos de carbono nas batatas, mas aqui, como curiosidade, direi que de uma forma simples que aplicaremos precisamente na salada em questão, podemos fazer com que não sejam prejudiciais para nós e até se tornem valiosos. O truque todo consiste em arrefecer as batatas cozidas e comê-las exatamente na forma arrefecida ou pelo menos não reaquecidas. E isto porque, como resultado da descida da temperatura, ocorre um processo que chamamos tecnicamente de retrogradação do amido. O que acontece é que o amido, ou seja, os hidratos de carbono presentes nas batatas, transforma-se no chamado amido resistente, que, como o nome indica, torna estes hidratos de carbono parcialmente resistentes à digestão e não causam um aumento tão significativo dos níveis de açúcar no sangue após o seu consumo. Mais do que isso, o amido resistente apresenta um amplo impacto benéfico na nossa saúde. Refiro-me ao facto de reduzir a resistência à insulina, contribuir para o desenvolvimento de uma flora bacteriana intestinal benéfica, fortalecer as células epiteliais intestinais e acelerar a sua regeneração ou reduzir a inflamação, através da diminuição dos níveis de moléculas inflamatórias. Além disso, as batatas são uma fonte relativamente boa de potássio e de vitamina B6, que é necessária para o bom funcionamento do sistema nervoso e do sistema cardiovascular. O segundo ingrediente importante desta salada é o arenque. Sei que por muitas pessoas o arenque é tratado como um peixe de segunda categoria, tanto mais que atualmente o salmão é um peixe particularmente popular. Na minha opinião, não nos devemos esquecer do arenque. Este peixe é também uma excelente fonte de ácidos gordos ômega 3 promotores da saúde que previnem a aterosclerose, os ataques cardíacos, protegem contra o cancro e o fígado gordo e que aliviam as alterações inflamatórias. Além disso, importa referir que o arenque é uma das melhores fontes alimentares de vitamina B12 e sobre a razão pela qual esta vitamina é tão importante, poderão ouvir num dos meus últimos vídeos no qual falo sobre os efeitos da sua deficiência. Além disso, o arenque contém muito potássio, cerca de 400 mg numa única porção. É mais ou menos o mesmo que uma banana grande, que é considerada uma das melhores fontes deste elemento, pelo que a combinação de batatas com arenque é uma verdadeira bomba de potássio num sentido positivo, claro.
E por falar em minerais, também mencionarei que o arenque contém muito selênio, que muitos de nós não consumimos diariamente em quantidades suficientes, e aqui apenas uma porção de arenque fornece até metade da necessidade diária deste componente. Neste ponto faço um breve intervalo porque gostaria de vos convidar a subscreverem a minha newsletter gratuita sobre saúde, que chamei de Diário Matinal da Saúde, e é matinal porque o escrevo e envio de segunda a sexta-feira às 6 da manhã, como uma leitura de 2 minutos para acompanhar o café ou chá da manhã. O diário é um complemento do meu canal Vida Dourada no YouTube. Para se inscreverem, visitem www.tomasferreira.pt/diário. Suspeito que alguns de vocês nunca esperariam que na minha lista de pratos de almoço saudáveis aparecesse, atenção, um hambúrguer de carne de vaca. O hambúrguer é um prato que associamos a fast food e estes, como se sabe, são de evitar. No entanto, em casa pode preparar-se um hambúrguer saudável após o qual não deveremos sentir qualquer peso na consciência. Bastam apenas algumas modificações para que o hambúrguer adquira propriedades benéficas. Acima de tudo, recomendo que a carne, especificamente a carne de vaca destinada à preparação do hambúrguer, seja salteada numa frigideira sem gordura ou num grelhador. Escolhemos também um pão integral em vez de, por exemplo, um pão branco normal no qual fecharemos os ingredientes, e tenhamos cuidado com a seleção de ingredientes adicionais. Legumes crus ou algumas frutas serão ideais aqui. E na receita que proponho incluí principalmente abacate na forma de guacamole, ou seja, simplesmente uma pasta à base desta fruta. O abacate não está aqui por acaso. Neles estão contidos valiosos ácidos gordos monoinsaturados. Também deve saber-se que a carne de vaca ou outros tipos de carne ou produtos de origem animal em geral contêm, por sua vez, ácidos gordos saturados. E embora não sejam maus por si mesmos, não é muito bom quando a nossa dieta tem um desequilíbrio entre os níveis de ácidos gordos insaturados e saturados. Isto tem um impacto negativo, por exemplo, no sistema cardiovascular. E infelizmente a nossa dieta é rica nos segundos, com um baixo consumo simultâneo de insaturados, enquanto a combinação de carne de vaca com abacate é uma proporção equilibrada entre estes componentes. Além disso, o abacate contém carotenoides na sua composição, especificamente a luteína, que tem um impacto positivo na visão e em geral previne o desenvolvimento de doenças oculares como cataratas ou degeneração macular. É impossível não mencionar também que o abacate, à semelhança das já mencionadas batatas e arenque, é uma excelente fonte de potássio. Na literatura científica encontraremos também estudos fiáveis que provam que o consumo regular de abacate reduz o risco de doença coronária em 21% e de hipertensão em 17%. Embora eu não seja a favor de que a carne vermelha apareça nos nossos pratos a toda a hora, considero ao mesmo tempo que em quantidades razoáveis é muito bem-vinda. Carne de vaca de boa qualidade é uma verdadeira fonte de muitos nutrientes essenciais. Destaco, no entanto, o que está escrito na receita, nomeadamente que é melhor fritá-la numa frigideira tipo grelhador. A carne de vaca fornece sobretudo ferro M valioso numa quantidade de cerca de 2,5 mg que protege contra a anemia. Além disso, na carne de vaca encontraremos muito zinco, que é responsável, entre outras coisas, pela nossa imunidade, bem como niacina, que apoia o funcionamento do sistema nervoso. Além disso, uma porção padrão de carne de vaca cobre 100% da nossa necessidade diária da vitamina B12, muitas vezes deficitária. E não nos esqueçamos também da proteína de alto valor biológico. Na lista houve espaço para o feijão branco com molho de tomate, o que também pode ser surpreendente para algumas pessoas. No entanto, aqui sublinho que deve ser um prato preparado por nós mesmos e não comprar esse feijão pronto num frasco. O feijão branco com molho de tomate tem 2 componentes muito valiosos para o nosso corpo. O primeiro deles são os tomates, mais concretamente o molho ou a polpa de tomate, e o que é particularmente importante nisto é que, ao contrário de muitos outros vegetais, é melhor consumir produtos processados de tomate do que tomates crus.
Isto deve-se ao facto de os tomates submetidos a tratamento térmico, ou seja, por exemplo, cozidos, conterem licopeno muito melhor absorvível do que precisamente os tomates crus. O licopeno é o componente mais importante dos tomates, ao qual estes vegetais devem as suas propriedades para a saúde. Já falei muitas vezes sobre os benefícios de consumir produtos de tomate e o licopeno neles presente, por isso aqui apenas assinalarei de forma resumida que recorrer frequentemente a estes produtos reduz o risco de desenvolvimento de fígado gordo em até 65%. Além disso, as pessoas que consomem produtos de tomate têm menos probabilidade de sofrer de doenças oncológicas como cancro da próstata, do pâncreas, do estômago e do esôfago. É bom saber também que os compostos presentes nos tomates previnem a oxidação do colesterol nos nossos vasos sanguíneos. Refiro-me ao facto de protegerem o colesterol contra modificações prejudiciais que fazem com que o colesterol de bom se torne natrogénico para nós. Acrescentarei ainda que o consumo regular de produtos de tomate e do licopeno neles contido ajuda a baixar a pressão arterial e reduz o risco de desenvolvimento de doença coronária em 13% e de acidentes vasculares cerebrais em 11%. Não menos importante é o segundo ingrediente deste prato, ou seja, o feijão branco. É uma fonte muito boa de muitos nutrientes. Uma porção padrão de feijão branco, ou seja, 60 gramas de grãos secos, fornece até 9 gramas de fibra alimentar. Além disso, na referida porção, encontraremos a módica quantia de 1000 mg de potássio. Não se pode esquecer também que o feijão branco é uma fonte de ferro, zinco, cálcio e magnésio. Entre as vitaminas, o feijão branco é abundante em folatos, cujos benefícios para a saúde mencionei no início do vídeo quando falava dos espargos. O feijão branco, tal como outras leguminosas e tal como os produtos de tomate, apresenta propriedades anticancerígenas, protegendo-nos, entre outros, contra o cancro da próstata e o cancro coloretal, o que obviamente foi confirmado em estudos científicos. O consumo regular de feijão branco também reduz o risco do aparecimento de hipertensão e de doença coronária em cerca de 10%. Agora gostaria de passar para o próximo prato, que é massa integral com salmão fumado e espinafres. Aqui chamo sobretudo a atenção para a presença de salmão e espinafres. Bem, o salmão, tal como o arenque, é uma excelente fonte de ácidos gordos ômega 3 na forma de ácido eicosapentaenoico, abreviadamente EPA, e ácido docosahexaenoico, abreviadamente DHA. Como mencionei ao falar da salada de arenque, os ômega 3, entre outras coisas, têm um efeito protetor no sistema cardiovascular, possuem propriedades anticancerígenas e anti-inflamatórias. Além disso, também o salmão é rico em potássio, selênio e vitamina B12. Por sua vez, os espinafres, além de serem também uma fonte de potássio, fornecem-nos adicionalmente folatos, dos quais já falámos, e beta-caroteno, que é um composto do grupo dos carotenoides, um poderoso antioxidante que inibe a atividade prejudicial dos radicais livres. Aproveito a ocasião para acrescentar que as pessoas que ingerem diariamente grandes quantidades de beta-caroteno têm menos acidentes vasculares cerebrais e doenças isquémicas do coração. É também bom saber que o beta-caroteno é chamada provitamina A, ou seja, após o consumo transforma-se em vitamina A. Além disso, como curiosidade, mencionarei que o beta-caroteno contribui para o aumento da densidade mineral óssea, portanto fortalece o nosso sistema esquelético. Ainda outro componente do grupo dos carotenoides, do qual os espinafres são, na verdade, a fonte alimentar mais rica, é a luteína. Já falei sobre a luteína no contexto do abacate. Aqui apenas relembro que a luteína é um componente que melhora a nossa visão e previne o desenvolvimento de doenças oculares. Quando se fala de espinafres, é impossível não mencionar também a vitamina Q, que se encontra neles em quantidades muito elevadas. Penso que muitos de vocês sabem bem que a vitamina Q garante a correta coagulação do sangue.
No entanto, vale a pena acrescentar que ela ajuda a manter os ossos saudáveis, protege parcialmente contra o desenvolvimento de osteoartrite e previne a deterioração da memória que se agrava com a idade. Aproveitando um momento de pausa, teria um pequeno pedido. Se algum de vocês quiser dar o seu contributo para que a nossa comunidade neste canal Vida Dourada cresça em força, basta clicarem no botão subscrever que se encontra por baixo do vídeo e depois no sininho que aparecerá ao lado. Se os meus vídeos vos são úteis, penso que vale a pena fazer, logo porque assim graças à subscrição não perderão outros vídeos valiosos. Agradeço-vos muito desde já e volto ao tema. Para os adeptos de vários tipos de sopas, tenho por sua vez uma ideia para um creme de lentilhas e cenouras não só saudável, mas também saboroso. Valorizamos as lentilhas sobretudo devido aos folatos nelas presentes, dos quais já mencionei várias vezes. Uma chávena de lentilhas cozidas fornece cerca de 360 microgramas de folatos, ou seja, quase 100% da nossa necessidade diária desta vitamina. Além disso, as lentilhas são uma fonte de proteína fibra alimentar, potássio, bem como de ferro. É verdade que este ferro é de qualidade inferior ao encontrado na carne, no entanto também dá o seu contributo para a nossa saúde. No que diz respeito aos benefícios específicos para a saúde resultantes do consumo de lentilhas, eles são muito semelhantes aos atribuídos ao feijão branco. Relembro, portanto, que temos aqui principalmente propriedades anticancerígenas e um efeito protetor sobre o sistema cardiovascular. Além disso, a inclusão de lentilhas na dieta é um dos elementos na luta contra a resistência à insulina. Os benefícios que acabei de enumerar são reforçados pelo segundo ingrediente do prato, ou seja, a cenoura. Também ela melhora o funcionamento do sistema cardiovascular. Por exemplo, estudos realizados mostraram que o seu consumo regular reduz o risco de doença coronária e de acidentes vasculares cerebrais em média em mais de 10%. Além disso, apresenta uma forte ação anticancerígena. Os cientistas confirmaram que previne a ocorrência de cancro da mama, da próstata, do estômago coloretal e do pulmão. Na verdade, considero a cenoura um dos produtos mais eficazes com que a natureza nos presenteou no que toca à proteção contra o cancro. Claro, a cenoura é uma excelente fonte, uma das melhores de beta-caroteno, sobre o qual já falei há pouco ao abordar os espinafres. Além disso, contém grandes quantidades de potássio e de fibra alimentar. No vídeo de hoje deixei ainda um pouco de espaço para um toque pessoal, nomeadamente permiti-me incluir um prato muito simples que pessoalmente como com bastante regularidade, que são batatas com ovo estrelado e brócolos. E claro, a este conjunto não pode faltar obrigatoriamente um kéfir. É certo que neste prato não temos batatas arrefecidas como acontecia no caso da salada de batata, por isso não podemos atribuir-lhe os benefícios para a saúde do amido resistente. Em contrapartida, temos um ovo estrelado que é uma excelente fonte de colina. Para as pessoas que não viram o meu vídeo sobre ovos, direi que a colina é um componente que previne a demência e a doença de Alzheimer, aumenta o desempenho mental, previne o fígado gordo e a sua fibrose e também reduz a concentração de homocisteína no sangue, pelo que protege os vasos sanguíneos. Bastam apenas 2 ovos para cobrir a necessidade de colina em até cerca de 60%. E em simultâneo acrescento que os cientistas consideram que é muito difícil fornecer as quantidades recomendadas de colina se faltarem ovos na nossa dieta, o que só vem sublinhar ainda mais a sua elevada utilidade nutricional. Além da colina, os ovos, mesmo os estrelados, são também uma boa fonte de proteína de alto valor biológico e contêm quantidades razoáveis de zinco, selênio e vitamina B12. Na minha avaliação, os brócolos combinam muito bem com ovos e isso não só em termos de sabor, mas também e talvez sobretudo em termos de saúde. Estudos realizados mostraram que o consumo de vegetais verdes escuros, como os brócolos, retarda o enfraquecimento das capacidades mentais que ocorre com a idade, ou seja, graças aos brócolos preservamos a memória, a concentração ou a capacidade de raciocínio por mais tempo.
Adicionalmente, os brócolos têm propriedades anti-inflamatórias e protegem contra o cancro do pâncreas, do estômago coloretal, da bexiga, dos rins, dos ovários e da próstata. Estas amplas e fortes propriedades anticancerígenas dos brócolos resultam, entre outras coisas, do seu elevado teor de vitamina C e de sulforafano. Falando dos nutrientes presentes nos brócolos, eles também fornecem muita vitamina Q, bem como luteína, das quais já falei hoje várias vezes. Tal como acabei de mencionar, não imagino um prato destes sem kefir. E o kefir é, por sua vez, um produto que fortalece a barreira intestinal, melhora a memória, reduz os níveis de glicose no sangue e aumenta também a qualidade do nosso sono. Ao mesmo tempo acrescento que, consumindo kefir, forneceremos ao nosso organismo quantidades consideráveis de proteína de alto valor biológico, cálcio, potássio e vitamina B12. Espero que este conceito de vídeo não se tenha revelado excessivamente aborrecido e que pelo menos alguns de vocês experimentem uma das receitas que indiquei. Gostaria que, após assistirem a este vídeo, ficassem com a convicção de que uma dieta saudável não tem de ser sofisticada. Pode ser composta por pratos relativamente simples e ingredientes bem nossos conhecidos. Se estiverem interessados em saber quais os produtos a combinar entre si para que seja saboroso e saudável, encorajo-vos a verem o vídeo no qual falo com o que vale a pena combinar beterrabas. Para passarem para o novo programa, basta clicarem agora na miniatura que apareceu no ecrã. E por hoje é tudo da minha parte, agradeço a vossa atenção e até ao próximo episódio.